Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, professor do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino em Bauru. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é assistência. Nós vamos verificar que a assistência é uma das modalidades de intervenção de terceiros prevista no Código de Processo Civil. A assistência, ela se caracteriza por um terceiro que ingressa em juízo para coadjuvar com a parte principal. Então nós temos a assistência como sendo uma das modalidades de intervenção de terceiros, prevista na parte geral do novo Código de Processo Civil, no livro 3, quando o Código trata dos sujeitos do processo, e num capítulo específico sobre intervenção de terceiros. Então a assistência é uma modalidade de intervenção, como eu disse, de terceiros no processo, com a finalidade de que esse terceiro passe a coadjuvar, é uma parte coadjuvante em relação à parte principal. Nesse caso, nós damos o nome de assistência simples. Então, o terceiro que tiver um interesse jurídico poderá ingressar em uma demanda pendente entre duas pessoas ou mais, como estabelece o artigo 119 do novo Código de Processo Civil, desde que ele comprove que há um interesse jurídico. Então, esse interesse jurídico deve ser comprovado através de uma relação jurídica conexa, ligada à questão jurídica que esteja sendo discutida em juízo. Então, não basta um simples interesse econômico, não basta um interesse afetivo ou um interesse de solidariedade. É importante que fique caracterizado o interesse jurídico. Como é que eu comprovo esse interesse jurídico? Comprovo a existência, por exemplo, de um contrato acessório, um dever acessório, uma situação legal acessória, mas tem que caracterizar o interesse jurídico para que se permita o ingresso desse terceiro para coadjuvar com a parte principal. A parte principal será chamada de assistido, e quem ingressa, o terceiro que irá ingressar nesse processo, será chamado de assistente. A assistência, ela tanto pode se dar no polo ativo quanto no polo passivo. Então, o terceiro, que se verificar que ele vai ser atingido juridicamente, embora não de forma direta, mas de uma forma reflexa ou indireta pela decisão judicial, poderá postular ao juiz o seu ingresso no processo. O Código deixa bem claro que a assistência pode se dar a qualquer momento, em qualquer procedimento, em qualquer fase do processo. É claro que alguns autores condicionam o ingresso da assistência até o trânsito em julgado. Então, até o trânsito em julgado, essa pessoa que tem o interesse jurídico comprovado pode ingressar no processo na condição de assistente simples. Nós temos também a figura do recurso do terceiro prejudicado, que está previsto lá no artigo 996, que nada mais é do que um assistente que não ingressou anteriormente e recebe o processo no estado já de uma sentença proferida e pode recorrer e recorrerá na condição de um terceiro prejudicado. Então vejam bem, o Código estabelece dentro das disposições gerais sobre assistência a possibilidade então desse terceiro passar a ingressar em juízo desde que fique comprovada o interesse jurídico. Então nós vamos observar que haverá um pedido para ingresso em juízo. O assistente, vejam que essa modalidade de intervenção de terceiros é uma modalidade de intervenção, vamos dizer, voluntária, ela não é provocada. Nós temos algumas modalidades de intervenção de terceiros que a parte provoca, como é o caso da denunciação da lide, como é o caso do chamamento ao processo. Então, se eu sou parte e quero exercer uma ação regressiva eventual, como, por exemplo, contra uma seguradora, eu promovo a denunciação, mas eu que provoco. No caso do chamamento ao processo, da mesma forma, se eu quero ampliar o polo passivo da demanda, eu faço essa provocação, eu chamo um devedor solidário ou um devedor principal para que ele passe a integrar o processo. A assistência é, portanto, uma modalidade de intervenção voluntária. Então, nós vamos verificar que o terceiro que queira coadjuvar, ele pode participar. E poderá formular, portanto, esse pedido. Esse pedido poderá ser impugnado. As partes podem discordar, podem entender que não há um interesse jurídico a justificar essa intervenção. Nesse caso, haverá um incidente processual. O juiz terá que decidir se admite ou se não admite essa assistência.
Essa decisão do juiz caracteriza-se como uma decisão interlocutória. Então, quem se sentir eventualmente prejudicado pela decisão do juiz que tenha admitido a assistência ou que tenha inadmitido a assistência, poderá eventualmente interpor um recurso de agravo, tal como está estabelecido no artigo 1015, inciso 9 do novo Código de Processo Civil. Nós temos, então, na sequência do Código, regras voltadas agora para as modalidades de assistência. Então, nós vamos ter um regramento a partir do artigo 121 até o 123 da assistência simples. A assistência simples é essa situação em que um terceiro ingressa em juízo na condição de parte coadjuvante e permanece, embora parte coadjuvante, permanece, vamos dizer assim, como um terceiro em relação à lide, em relação à relação jurídica material, ele é um terceiro. Mas processualmente ele adquire a qualidade de parte, mas essa distinção é importante. Por que é importante? Porque o Código estabelece uma atuação mais restrita em relação ao assistente simples, ou seja, a dinâmica da assistência simples é diferente da dinâmica da assistência litisconsorcial. Embora o Código atribua lá os mesmos poderes, os mesmos ônus para o assistente simples, mas nós vamos ter situações em que o assistente simples, por exemplo, não pode interferir em atos de disposição da parte principal, do assistido. Então, por exemplo, se o assistido desejar desistir da ação, o assistente simples não pode impedir. Se eu sou parte, autor, e reconheço, eventualmente ali eu renuncio ao direito em que se funda a ação, o assistente simples não pode discordar. Então o Código coloca ali várias situações em que o assistente simples, embora tendo os mesmos poderes, os mesmos ônus que a parte principal, no que diz respeito a atos de disposição, ele não pode se opor. Então, se eu sou autor, como eu disse, quero reconhecer quero renunciar ao direito em que se funda a ação, o assistente simples não pode se opor. Se eu quero desistir só a desistência simples, ele também não pode se opor. Se eu sou réu e quero reconhecer a procedência do pedido, ele também não pode se opor. Se as partes resolverem celebrar um acordo, o assistente simples também não pode se opor. Mas vejam bem, se o assistente simples passou a intervir no processo, diz o artigo 123 do Código de Processo Civil, se ele interveio no processo, ele é atingido pela decisão judicial, ele é atingido pelos efeitos dessa decisão judicial, o que nós chamamos de justiça da decisão. Então esse fenômeno chamado justiça da decisão é muito parecido com a conjugada, porém até um pouco mais amplo, porque a imutabilidade dessa decisão atinge também a própria fundamentação. A imutabilidade não vai ficar restrita à parte dispositiva da decisão judicial, seja da sentença ou eventualmente do acordo. Então esse fenômeno em relação ao assistente, ele é até um pouco mais amplo do que a própria conjugada. Porque ele, em um processo futuro, o assistente, não poderá discutir eventualmente a justiça dessa decisão. Vamos trabalhar com um exemplo. Vamos verificar a situação em que uma seguradora, podendo eventualmente ter sido denunciada pelo réu, mas o réu não faz essa denunciação. Mas a seguradora, já prevendo uma futura ação de regresso, pede e postula sua admissão na condição de assistente simples. Vamos dizer que o juiz tenha deferido essa assistência simples. Então, nós temos uma seguradora que interveio, tem um assistente que interveio em um processo entre A e B, e essa decisão judicial lhe atingirá e a justiça dessa decisão lhe atingirá. Então é importante a conduta e o comportamento do assistente. O Código difere um pouco da conjugada, nesse chamado justiça da decisão, esse efeito da intervenção da assistência, porque coloca a possibilidade desse assistente, no processo futuro, trazer uma defesa, uma exceção de uma má gestão do processo. Ou seja, ele pode dizer, olha, o estado em que eu recebi o processo, não pude fazer as alegações, as provas necessárias para a minha defesa. Olha, de acordo com o comportamento, a conduta eventualmente adotada pelo assistido, acabei sendo prejudicado. Até por dolo ou culpa, como diz o próprio Código no artigo 123. Então há uma exceção de uma má gestão do processo nesse artigo 123. O Código
Também estabelece a possibilidade do assistente simples atuar como um substituto processual caso o assistido seja rével. Claro que a palavra substituto processual ainda, mas no sentido técnico, é para tirar aquela figura e aquela expressão que o Código 73 valia, que era o gestor de negócios. Agora ali fala substituto processual, mas como alguém ali que está atuando no lugar, né, do assistido. Muito bem, só falta a gente verificar o aspecto agora da assistência litisconsorcial. No caso da assistência litisconsorcial, o artigo 124 estabelece que o assistente ele tem uma relação jurídica com a parte contrária, com o adversário da parte assistida. Quer dizer, ele tem uma relação jurídica ali, não com o próprio assistido, mas com o adversário do assistido. Vejam, a grande maioria dos casos de assistência litisconsorcial vai se dar naqueles casos em que há uma legitimidade extraordinária. Ou seja, eu tenho alguém em juízo que está defendendo em nome próprio, interesse alheio, conforme permite o Código quando há uma previsão legal. Então, nós temos uma descoincidência entre quem é o titular do direito e quem está em juízo. Então, a assistência litisconsorcial ela vai se dar nesses casos, normalmente nesses casos, em que há uma substituição processual, ou seja, o substituído vem e postula o ingresso em juízo. Quer dizer, não só o substituto estará em juízo, mas também o substituído passará a ingressar na condição de assistente litisconsorcial. Veja que ele, assistente litisconsorcial, adquire a qualidade de parte, não só formal, mas parte no litígio, até porque ele é o substituído, ele é a pessoa que é o titular daquele direito. Então vejam que os poderes, a dinâmica da assistência litisconsorcial é totalmente diferente da assistência simples, porque ele é parte também na lide e terá os mesmos poderes enquanto litisconsorte. E será atingido diretamente pela coisa julgada. Aqui a gente não fala em fenômeno da justiça da decisão, mas em atingimento direto pela coisa julgada material. Bem, essas eram as minhas considerações sobre assistência, uma modalidade de intervenção de terceiros muito importante, muito interessante para ser estudada, para ser aprofundada. Fica aí a minha recomendação. Eu agradeço a atenção, gostaria que vocês curtissem o vídeo, é importante que vocês curtam o vídeo para que a gente possa desenvolver ainda mais o nosso canal. Gostaria também de convidá-los para se inscrever nos nossos canais, na verdade, no TGP Descomplicada e no canal da IT, para que a gente possa dar desenvolvimento, então, ao nosso projeto, aos nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo encontro.